quais locais teriam vans? Bom, o que a gente defende é um estudo para poder aprimorar a nossa proposta. Claro que já existe o plano de mobilidade urbana, existem vários estudos. Na verdade, a CPTrans só fez isso a vida toda, né? Faz parcerias com institutos sérios até, e que trazem para cá uma proposta que nunca sai do papel, seja trânsito, mobilidade urbana no geral ou para o próprio transporte público. O que a gente defende é a complementariedade das vans, ou seja, não é acabar com os ônibus. Pelo contrário, até porque desde a pandemia, e a gente brigou, fui na justiça a isso, sempre denunciamos, eles tiraram várias linhas e horários. Então hoje você já precisaria aumentar o número de ônibus, gerando mais empregos para os rodoviários e atendendo melhor as comunidades. Mas para além disso, a gente pode complementar com vans. E aí, esse estudo precisa levar em conta os bairros menores. A nossa proposta defende, inclusive, viagens mais curtas, que também garantem aí mais conforto para as pessoas que forem optar pelas vans. Linhas que não existem hoje nos ônibus e que podem garantir mais acessibilidade, mais segurança para pessoas idosas e tudo mais. E tudo, óbvio, integrado com a bilhetagem eletrônica. Eu sou relator da lei que já está em vigor, mas não está sendo cumprida pela CPTrans, que tira a bilhetagem, ou seja, ali o teu, entre aspas, RioCard, justamente da mão do RioCard, que é uma empresa ligada aí à FETransport. A gente traz isso para o município na lei e isso garantiria que qualquer tipo de formato, qualquer tipo de modal em Petrópolis tivesse aí acesso a esse bilhete único, que hoje está na mão também de uma empresa e que a CPTrans não faz nada quanto a isso. Então, esse estudo mais pormenorizado deveria ser feito através de uma análise técnica, mas também, principalmente, com a participação da comunidade. Ver os bairros e distritos que mais precisam desse tipo de transporte alternativo complementar e fazer aí um edital de licitação para que, preferencialmente, cooperativas e trabalhadores autônomos, com a ajuda, inclusive, do município, do Estado e da União, para financiamento desses carros, possam participar. É tirar, de novo, o monopólio das empresas de ônibus e garantir transporte. Primeiro que a gente sabe que nas próprias vans escolares que circulam por Petrópolis e por várias cidades, a gente tem a presença dos monitores e monitoras, que auxiliam ali, no caso, as crianças a entrarem na viagem. E é óbvio que no transporte por vans, que a gente defende de forma alternativa e complementar ao ônibus, a gente precisa ter a presença de pessoas para auxiliarem ali o motorista. É isso que a gente luta nos ônibus, pela volta dos cobradores. As empresas de ônibus judicializaram, estão descumprindo a lei. A gente foi até o Supremo Tribunal Federal pela presença dos cobradores, o fim da dupla função nos ônibus, e na defesa das vans não seria diferente. Vale lembrar ainda que no caso dos ônibus, a presença dos cobradores está garantida na tarifa. Então é um absurdo porque hoje a gente paga a tarifa sem ter a presença desses cobradores que estão sendo covardemente demitidos. Mais uma covardia das empresas de ônibus. E só faz esse tipo de coisa quem manda muito. E só manda muito quem tem monopólio. Eu acho que primeiro é um absurdo a gente comparar a realidade do Rio com Petrópolis, né? O que a gente propõe hoje é justamente superar o controle do que tem de mais mafioso no transporte público, são as empresas de ônibus, que devem mais de 100 milhões de IPTU e de ISS e que, por conta do seu desserviço, estão simplesmente abrindo espaço para o transporte clandestino. Então, a partir do momento que a gente regulamente, incentivando cooperativas de trabalhadores, fazendo com que autônomos possam ali ter uma ajuda de financiamento do município, do Estado e da União, para poderem compor com as vans do transporte público, não tenha dúvida que não vai acontecer nada parecido no domínio de milícia. Pelo contrário, as milícias estão nas empresas de ônibus. Eu não sei se vocês lembram, mas recentemente vários desembargadores, deputados, donos de empresas de ônibus envolvidos com todo tipo de crime possível foram presos. Então não sou eu que estou falando, é a própria justiça que determinou isso em várias operações que deflagraram a máfia do transporte público envolvida com tantas outras atividades criminosas. Então esse discurso não cabe. Essa pergunta, para mim aqui, é também que externa um dos maiores mitos. Dizer simplesmente, os cabritinhos lá no Rio, e por que não licitar novas empresas de ônibus? Gente, nós defendemos isso desde sempre. Só que, para quem não acompanha, tanto a Petroita e a Cascatinha já tiveram até decisão do Tribunal de Contas do Estado, da Justiça, dizendo que a CPTrans deveria licitar. Porque elas são permissionárias, não são nem concessionárias, é direito privado. Estão explorando isso sem licitação há anos. Só que simplesmente toda vez que a gente aperta, inclusive como vereador fiz isso, fiz audiência pública, está tudo gravado, CPTrans deu prazo, eles conseguem uma decisão judicial em cima disso. Então é óbvio que liberar, legalizar as vans como transporte alternativo e complementar aos ônibus, fortalecer o segmento cicloviário,
pensar outras formas de futuro, como VLTs, não é simplesmente largar o transporte público na mão dessas empresas. É forçar, sim, para que tenham novas empresas, assumindo aquelas que não cumprem seu serviço, como é o caso da Petroita e da Cascade Surdo. Não depositam os direitos dos rodoviários, seguem demitindo, e toda vez que a gente tenta mexer e denunciar, eles fazem medo justamente nos rodoviários, dizendo que assim, se a gente sair, a gente não vai pagar nada para vocês. Por quê? Então o dono da empresa tem que ser preso, porque é um caloteiro. É alguém que está recebendo dinheiro público todo mês e não paga os rodoviários. Então, assim, não dá para fazer o debate por esse caminho. Então, obviamente, num grande plano de transporte público, para além da liberação do transporte alternativo complementar por vans, para além de mais cuidado com os táxis, com os apps, com o combate ao transporte clandestino, a gente precisa também mudar essas empresas de ônibus. E aí uma coisa crucial, acabar com a CPTrans. Hoje a CPTrans é uma empresa de economia mista, que está aí cheia de relações com as empresas de ônibus e não faz o seu trabalho de fiscalizar essa concessão, muito menos de puxar, até mesmo na justiça, essa nova licitação. Criar uma Secretaria Municipal de Transporte Público, uma empresa pública que possa administrar esses contratos e simplesmente mudar essa dinâmica em benefício dos rodoviários, em benefício também dos usuários do transporte público, mudando a dinâmica da mobilidade na nossa cidade. Agora, transporte público seguro e eficiente só funciona se a gente tiver diversidade, vários modais, vários formatos. E aqui em Petrópolis é absurdo, uma cidade com 278 mil habitantes ter apenas um ônibus como alternativa. E sem contar que outras alternativas de transporte, como táxis, apps, estão totalmente abandonados pela CPTrans. Você não tem um cumprimento do plano de mobilidade urbana. Você não tem um debate sério do que é melhor para cada bairro, para cada distrito. Você tem hoje, já respondendo a próxima pergunta, um subsídio de 2 milhões para as empresas de ônibus, ou seja, dinheiro público que sai do nosso bolso e vai para as empresas de ônibus, que não pagam os direitos trabalhistas dos rodoviários, que aumentam a tarifa todo ano, recentemente foram 3 vezes, estão pagando 5,30 e que seguem com carros quebrados, ônibus insuficientes. Então subsídio eu só defendo que se for para ter tarifa zero, ao menos em algumas linhas troncais que atendam a cidade toda, correndo aí, cortando o nosso território. Então não dá para pensar um transporte público de qualidade, não dá para pensar um transporte seguro e eficiente com o monopólio na mão das empresas de ônibus, porque seguro e eficiente não está. A forma de estar seguro e eficiente é mostrar as opções disponíveis. Quem quiser andar de táxi vai andar de táxi, quem quiser andar de aplicativo vai andar de aplicativo, quem quiser andar de ônibus vai andar de ônibus, quem quiser andar de van vai andar de van, quem quiser andar de bicicleta vai andar de bicicleta. Cabe ao poder público criar todas as possibilidades possíveis e pensar isso de maneira estratégica para garantir mobilidade urbana e não deixar a cidade toda no trânsito e muito menos o petropolitano refém de uma máfia que cobra caro um serviço absurdo, que é o que a gente vive hoje, para pessoas idosas e tudo mais, e tudo óbvio integrado com a bilhetagem eletrônica. Eu sou relator da lei que já está em vigor, mas não está sendo cumprida pela CPTrans, que tira a bilhetagem, ou seja, ali o teu, entre aspas, RioCard, justamente da mão do RioCard, que é uma empresa ligada aí à FETransport. A gente traz isso para o município na lei e isso garantiria que qualquer tipo de formato, qualquer tipo de modal em Petrópolis tivesse aí acesso a esse bilhete único, que hoje está na mão também de uma empresa e que a CPTrans não faz nada quanto a isso. Então, esse estudo mais pormenorizado deveria ser feito através de uma análise técnica, mas também, principalmente, com a participação da comunidade. Ver os bairros e distritos que mais precisam desse tipo de transporte alternativo complementar e fazer aí um edital de licitação para que, preferencialmente, cooperativas e trabalhadores autônomos, com a ajuda, inclusive, do município, do Estado e da União, para financiamento desses carros, possam participar. É tirar, de novo, o monopólio das empresas de ônibus e garantir